Olá, canal Old Waycast. Sigamos a leitura das cartas entre Freud e Pfister, Viena, 22 de outubro de 1927. Caro doutor, da sua magnanimidade, eu não esperava outra resposta à minha declaração de guerra. Alegro-me diretamente pelo seu posicionamento público contra a minha brochura. Será um refrigério em meio ao coro desafinado de críticas, para o qual estou preparado. Nós sabemos que, por caminhos diferentes, lutamos pelas mesmas coisas para os pobres homenzinhos. Quanto à pergunta sobre terapêutica, preciso expressar-me claramente. O Senhor, como cura de almas, tem naturalmente razão em recorrer a todas as tropas auxiliares que estão à sua disposição. Nós, como analistas, temos de ser mais reservados e deslocar a ênfase principal sobre o esforço de tornar o paciente independente, o que muitas vezes resulta num prejuízo para a terapia. Mas, no geral, não estou tão distante do seu ponto de vista como o senhor imagina. O senhor sabe da inclinação das pessoas a tomarem prescrições literalmente ou exagerá-las. Isto fazem, como bem sei, alguns dos meus alunos em relação à passividade analítica, especialmente de H. Posso crer que ele arruína o efeito da análise por uma certa indiferença mal-humorada. Então deixa passar a oportunidade de desvelar as resistências que, deste modo, despertou no paciente. Não se deveria concluir deste caso que é necessário uma síntese após a análise. Muito mais premente é uma análise mais profunda da situação transferencial. O que sobrar da transferência pode, sim, deve ter o caráter de uma relação humana cordial. A B tem, sem dúvida, muitos traços paranoides, mas nós não podemos prosseguir o trabalho sem perspectiva. Com cordiais saudações, seu Freud. Pfister a Freud, Zurique, 24 de novembro de 27. Caro professor, se expresso meu profundo agradecimento por sua afetuosa dedicatória. Por favor, não o considere como uma reação costumeira a um presente amigável. Que o senhor goste um pouquinho de mim me alegra sobremaneira e quase me deixa um pouco orgulhoso. No que concerne a minha posição frente ao seu ensaio, provavelmente fiz uma previsão correta. Se algo me surpreendeu, foi o fato de que fui tão pouco surpreendido. O senhor tem o direito de pedir de mim toda a franqueza e sabe também que minhas ressalvas contra a sua rejeição da religião não comprometem nem de forma mínima minha posição em relação ao Senhor, nem minha alegria com a psicanálise. Sempre enfatizei que a psicanálise constitui a parte mais fecunda da psicologia, porém nunca a totalidade do conhecimento sobre o anímico, muito menos engloba uma visão de vida e de mundo. Seguramente o Senhor é da mesma opinião. Sobre religião, então, não posso discutir muito bem com o Senhor, porque o Senhor rejeita a filosofia, julga a arte diferentemente de mim e considera a moral como algo evidente. Nestes casos, eu penso completamente de outro modo. Compreendo muito melhor um célebre naturalista como Drizzt, que, após longas e extremamente exitosas pesquisas experimentais, passa à filosofia, do que alguém que se detém no que é dado. De qualquer modo, a experiência pura é, aos meus olhos, uma ficção, e quando revisamos a história das ciências, vemos como a realidade contida na nossa assim chamada experiência é dúbia.
e também essa mistura de ilusão e verdade, a que chamamos de experiência, nós só a obtemos com a ajuda de pressuposições transempíricas. Conceitos como causa, atmosfera, átomo, etc., certamente estão saturados de contradições mais grosseiras do que aqueles dos teólogos, e o Senhor sabe melhor do que eu como as leis da natureza encontram-se desmanteladas na física atual. O cientista só empírico é, aos meus olhos, um nonsense e um absurdo. E aquele que se detém no fato dado é comparável ao cardiologista que não se importa com o organismo todo e suas leis e funcionalidades invisíveis, etc. Assim, preciso situar o inconsciente dentro da totalidade da vida anímica. Está na sociedade, no cosmo e suas realidades transempíricas, e para isso necessito primeiramente de uma teoria do conhecimento. Se ainda se imiscuir o engano, o Senhor, conforme seu próprio julgamento, não tem melhor sorte. O que o Senhor diz das contradições do pensamento religioso e teológico, o Senhor mesmo as chama de repetição, uma repetição psicanaliticamente aprofundada de pensamentos há muito conhecidos. Porém, o que me admira é que o Senhor não dê atenção às vozes daqueles defensores da religião que destacam, ao menos do mesmo modo agudo, aquelas contradições, as dilui em uma abordagem filosófico-religiosa mais elevada. Eu menciono Eucken, e o livro dele, todo em alemão, que trata das contradições dos valores, e é significativo que este homem profundamente erudito tenha passado da filosofia para a teologia. Meu amigo Albert Schweitzer, o extraordinário filósofo, professor de teologia, organista virtuoso, etc., pensa sobre a interpretação ética otimista do mundo de maneira tão pessimista quanto o Senhor, a Cultura e Ética, o livro de Albert Schweitzer. Mas é aí que o verdadeiro problema inicia. Por outro lado, ele tampouco se fecha para compreender a visão de mundo dos sem visão de mundo. Seu substitutivo para a religião é, na essência, o pensamento iluminista do século XVIII, em nova e orgulhosa revivificação. Tenho de confessar que, apesar de toda a alegria pelos progressos da ciência e da técnica, não creio na suficiência e sustentabilidade desta solução para os problemas da vida. É questionável se, em suma, o avanço científico tornou os homens mais felizes e melhores. Pela estatística moral, há mais criminosos entre os letrados do que no nível intelectual médio. E as esperanças depositadas na educação generalizada evidenciaram-se como ilusórias. O posicionamento do Senhor já foi caracterizado por Nietzsche com as palavras, aspas, deve ter captado aonde quero chegar, ou seja, que sempre ainda é uma fé metafísica, sobre a qual repousa a nossa fé na ciência, que também nós, descobridores de hoje, nós, ateus e antimetafísicos, ainda tomamos nosso fogo da fogueira acendida por uma fé de milhares de anos, aquela fé cristã que também foi a fé de Platão, de que Deus é a verdade e que a verdade é divina. Mas que será se justamente isso se torna cada vez menos digno de crédito, se nada mais se mostra divino, a não ser o engano, a cegueira e a mentira? Fecha aspas. Não compreendo bem sua visão da vida. É impossível que aquilo que o Senhor rejeita como fim da ilusão e que proclama como único
conteúdo verdadeiro seja tudo. Este mundo sem templos, belas artes, poesia, religião é aos meus olhos uma ilha diabólica, para a qual somente um Satanás, não o acaso cego, poderia desterrar as pessoas. Neste caso, seu pessimismo para com a humanidade inútil é muito moderado. O Senhor, na verdade, deveria traçar com muito mais consequência a miserabilidade. Se pertencesse à cura psicanalítica, o convencer os pacientes de que este mundo saqueado é o supremo conhecimento da verdade, eu compreenderia muito bem que as pobres pessoas prefeririam refugiar-se na clausura da sua doença do que se mudar para este horrível deserto de gelo. O Senhor tem tanta tolerância para com este testemunho público quanto eu para com as suas heresias, que há muito me são conhecidas. Eu considero uma sorte que o Senhor tenha tido de se privar de tanto para depois criar algo tão grandioso na sua ciência. Sua crença de vida e descrença não tem nada de ver com ela. Mas permita-me agora acrescentar 2 perguntas. O Senhor consideraria como correto se eu reagisse sobre suas afirmações na Imago? Talvez eu pudesse oferecer um pouco de ajuda a muitos que agora, após as suas colocações, correm o perigo de rejeitar toda a psicanálise e assim servir ao movimento psicanalítico. Portanto, persiste entre o Senhor e mim esta grande diferença. Eu pratico análise dentro de um plano de vida que o Senhor, com bondosa consideração, tolera como condição da minha profissão. Enquanto eu não considero esta visão da vida apenas como poderoso fomento para a cura, na maioria das pessoas, mas justamente como consequência de uma filosofia mais condizente com a natureza humana e o cosmos, que ultrapassa o naturalismo e o positivismo, e que é bem fundamentada em termos de higiene da alma e da sociedade. Será a tarefa do paciente o quanto ele desejará trilhar o caminho adequado às suas condições sociais e individuais, e dependerá dele o quanto necessitará de ajuda para encontrar o correto para ele. Bem, agora uma longa carta está terminada. Durante a redação, eu segurei seu retrato diante de mim, que escuta minhas opiniões de modo compreensível e amigável. Espero que este debate tenha somente fortalecido nossas relações, não é verdade? Com cordiais saudações, seu Pfister. E aí terminamos aqui essa leitura. Já estamos quase acabando o livro. Até o próximo vídeo, Old Waycast, na antiga estrada, moda antiga. Carlos Borges, até mais!